Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre a reação de oxirredução e o que seria um NOx, certo? Gente, primeiro eu peço até desculpas. Eu peguei um slide normalzinho para explicar para vocês, porque vai ser uma aula bem simples, como é que funciona, e eu não consegui capturar em tela cheia, sabe? Então peço desculpa a vocês, eu vou deixar o slide assim para vocês conseguirem visualizar. Visualizar melhor o que eu tô falando, certo? Então vamos lá. Vamos lá no básico, né, gente? Primeiro, as reações de oxidação e redução, também chamadas de reações redox ou oxirredução, são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano, como por exemplo, a gente vai ter o quê? O material sofrendo combustão, né, que é a nossa queima. A gente tem o processo de enferrujamento do ferro. A gente tem a queima de combustão dos combustíveis nos veículos, né? A gente tem quando você descolora o cabelo, não é isso? E entre outros exemplos, um exemplo muito bom que vocês vão ver em eletroquímica é o funcionamento das pilhas de baterias. O que seria essa reação de oxirredução? Já adiantando para vocês. Seria a reação de transferência de elétrons, certo? Você está transferindo elétrons para outro elemento químico. Só isso. É basicamente isso. Então, essa transferência de elétrons vai formar esses resultados. Por exemplo, nesse processo de enferrujamento do ferro, a gente tem o quê? Que o ferro sofreu uma oxidação, que é uma perca de elétrons, certo? Então, essas reações de oxirredução, a gente vai ver um pouquinho mais na frente detalhado, mas alguns exemplos aí para vocês se situarem a importância dele, né? Então, vamos lá para a definição. O que seria uma reação de oxidação? A minha reação de oxidação é o quê? É basicamente, gente, a minha perca de elétrons, certo? Se eu estou perdendo elétrons, gente, não sei se vocês lembram, falando de íon. Se eu estou perdendo elétron, eu tenho o quê? Um cátion, ou seja, eu tenho um íon positivo. Na redução é o ganho de elétrons. Se eu estou ganhando elétrons, eu estou ficando o quê? Negativo, beleza? Então, isso vai ajudar muito a vocês para entender o conteúdo. Reações de oxirredução é o quê? É quando há transferência de elétrons. Por que quando eu junto oxidação e redução fica transferência de elétrons? É muito simples, gente. Se eu tenho um elemento perdendo elétron e eu estou compartilhando esse elétron com ele, ou seja, eu perdi meu elétron, cedi para ele, ele recebeu meu elétron, certo? Então, isso vai ficar um ciclo. Ou seja, eu estou transferindo elétrons de um elemento químico para o outro, certo? Se um está perdendo, o outro está ganhando. E fica essa transferência, beleza? Bem simples. Vou dar uma pulada aqui, beleza. Outro exemplo é introduzirmos um fio de zinco em uma solução aquosa de sulfato de cobre, CuSO4. Verificamos após certo tempo que ocorre a formação de um depósito de cobre. Isso é um experimento. Eu quero que vocês foquem só na nossa equaçãozinha, gente. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um zinco sólido reagindo com um cobre aquoso. Geralmente, gente, vocês vão ver essa substância aquosa. As substâncias aquosas, elas vão liberar os íons, tá bom? Então, quando você está trabalhando com alguma substância que você quer que libere íons, você coloca ela em meio aquoso e reage, por exemplo, com zinco sólido, né? Então, eu vou ter essa reação do zinco com o cobre, fazendo o processo inverso agora. O zinco aquoso com o cobre sólido. Então, o que é que eu estou tendo aqui, gente? Eu acho que tem um slide que vai até mostrar melhor. Show. Se a gente pegar separadamente, vamos pegar só o zinco. O que aconteceu com o zinco? Gente, olha só para o zinco. O zinco sólido foi para zinco mais 2, aquoso, mais 2 elétrons. O que aconteceu aí, gente? O meu zinco, ele estava normal, certo? Normal, neutro. E ele fez o quê? Ele perdeu 2 elétrons. Você concorda que ele perdeu? Porque não ganhou. Se você ganha elétron, você fica o quê? Negativo. Gente, lembrando que elétron é negativo. Ou seja, eu sei que dá uma confusão na cabeça, mas se você ganha elétron, você fica o quê? Negativo. Então, o meu zinco sólido, ele ganhou, desculpa, ele perdeu o elétron para quê? Para o cobre. Ele perdeu o elétron para o cobre e ficou o quê? Positivo. E esse mais 2 elétrons o quê? Porque ele liberou esses 2 elétrons. Quem pegou esses 2 elétrons? O cobre, beleza? Então, agora pegando só o cobre mais 2, ele ganhou esses 2 elétrons, certo? E acabou neutralizando ele. Mas ele sofreu uma reação o quê? Uma semi-reação de redução. Por que semi-reação, gente? Porque eu estou trabalhando isolado. Mas eu posso trabalhar na minha reação completa aí em cima, beleza?
Então, ele sofreu aqui em cima uma semi-reação de oxidação zinco. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. E aqui o cobre sofreu uma semi-reação de redução porque ele ganhou elétrons, certo? Semi-reação porque eu estou trabalhando separadamente para vocês entenderem melhor, certo? Então, é basicamente isso que vai funcionar, o nosso esquema, tá bom? Vocês vão ver que daqui para frente é bem simples, gente, bem simples, bem simples. Vamos lá para uma primeira regra. Gente, o que é um NOx? Primeiro, o que é um NOx? O NOx, ele é o número de oxidação. O número de oxidação que uma certa carga, ela tá sofrendo. Só um minuto, gente. Perdão, gente. Então, vamos lá. O número de oxidação que essa carga está sofrendo. Então, vamos lá. A primeira regra é na questão do íon, certo? Se eu estou trabalhando com um íon, o meu NOx desse meu composto, que é um íon, ele vai ser exatamente igual à carga. Como assim? Eu tenho aí magnésio mais 2, certo? Eu tenho aí o óxido de magnésio, que é MgO. Vou separar eles. Magnésio mais 2, qual é o NOx dele? Mais 2. O meu oxigênio, menos 2. Qual é o NOx dele? Menos 2. Beleza? Só isso. Só essas regrinhas. A gente vai ver as regrinhas para você descobrir o NOx dos elementos, certo? Então, do íon, super simples, gente. A gente tá vendo aí o magnésio, ele tá o quê? Ele perdeu elétrons, né? Então, provavelmente, ele passou por uma reação de oxidação e o oxigênio, uma reação de oxidação e o oxigênio provavelmente por uma reação de redução, porque ele está ganhando elétrons, beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Vamos dar uma passadinha aqui, certo? Eu vou dar uma passadinha, gente, porque eu vou ter eu vou ter um negócio bem mais tabelado para explicar para vocês essas regras. Dado o conceito de número de oxidação NOx, podemos ampliar o conceito de oxidação e redução, certo? Então, calma, gente, a gente não vai deixar mais complicado, certo? A gente vai só formalizar mais. O que é oxidação? É a perca de elétrons ou aumento de número de oxidação do elemento. Você lembra que o NOx é justamente o número de oxidação? Então, se eu tenho um NOx positivo e grande, ele tem uma grande oxidação. O NOx negativo e grande, ele tem uma maior redução. Ou seja, redução é o quê? É o ganho de elétrons ou diminuição do número de oxidação do elemento. Ou seja, quanto menor o NOx, maior a redução. Beleza? Então, estou só formalizando isso para vocês, tá bom? Aqui a gente pode ver um esquemazinho bem básico, certo? Quanto maior o meu NOx, maior a minha oxidação. Menor o meu NOx, maior a minha redução. Quanto mais para a direita, mais eu perco elétrons. Quanto mais para a esquerda, mais eu ganho elétrons. Então, vocês podem resumir tudo isso, galera, a esse esquemazinho bem básico e muito bom de você lembrar, beleza? Vocês podem até fazer isso numa prova para lembrar, né? Então, vamos lá. Regras para a determinação do NOx. Vocês lembram que eu falei que o NOx a gente vai conseguir determinar com algumas regrinhas? Vamos começar essas regras agora, né, gente? É fácil calcular o NOx de um elemento que aparece numa substância, sem que seja necessário construir as formas eletrônicas dos compostos, usando as seguintes regras. Muitas vezes dos casos, gente, você teria que desenhar a fórmula eletrônica do composto para poder determinar, mas tem casos, gente, que não precisa. Tem caso de NOx fixo, tem um caso do íon, que eu vou explicar tudo isso para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro, gente, primeira regra. O NOx de cada átomo em uma substância simples é zero. Simples. Vamos lá. Se eu tenho uma substância simples, isolada, sem nenhum composto, qual é o NOx dele? Zero. Eu tenho um O2 separado lá, zero. Eu tenho um Cl2 separado, zero. Eu tenho um O3 separado, zero. Uma substância simples. Por quê, gente? Porque a gente sabe que a reação de oxirredução ela vai ser uma reação de transferência de elétrons. Você vai estar transferindo, compartilhando um elétron com outro elemento químico. Se eu não tenho outro elemento, como é que eu vou fazer isso? Zero. Muito simples, gente. NOx, zero. Acabou. Beleza, primeira regra, muito fácil. Então a gente tem os exemplos aí, né? O2, O3, P4, carbono de grafite, diamante. E a gente tem a segunda regra. O NOx de um íon monoatômico, ou seja, um átomo, é sempre igual à sua própria carga. Como eu falei para vocês, K+, que é o NOx dele, mais um. Ba,
Ba2, desculpa, Ba mais 2, que é o NOx dele, mais 2. F menos 1, que é o NOx dele, menos 1. E assim por diante. A gente pode pegar até para a gente exercitar, esses primeiros dois elementos, eles sofrem o quê? Oxidação. Por quê? Porque eles estão positivo, perderam elétrons. Os outros dois elementos sofreram redução, ganharam elétrons, beleza? Terceira regrinha, gente. A gente vai ter aí os elementos tabelados, ou seja, é aquilo e acabou, basicamente. Então a gente vai ter aí metais alcalinos da família o quê? 1A, Li, Na, o K, o Rb, o Ss, o Fr. Isso aí vocês leem para lembrar, beleza? Então a gente vai ter da família 1A, NOx mais 1, família 2A, o Be, o Mg, o Ca, NOx mais 2, o zinco. Só o zinco, gente, só o zinco, não esquece família e tudo. Só exatamente o zinco, o NOx dele vai ser mais 2. É tabelado, é fixo, não muda. Beleza? A prata, mais 1. O alumínio, mais 3. Então, isso aí são elementos tabelados. Se você não tem muito assim que estudar sobre isso, é tabelado, certo? Então, a gente já viu o elemento simples, o monoátomo ionizado. A gente viu agora a questão da tabela, que vocês olham, tranquilo, certo? Vamos ver a quarta regra. O NOx do elemento hidrogênio H nas substâncias compostas é geralmente o quê? Mais 1, certo? Mais 1. Geralmente. Por que geralmente? Porque quando esse hidrogênio ele tiver ligado com um metal, aí o NOx dele é menos 1. Exemplo, NaH, o sódio é um metal, certo? Então, qual é o elemento do H? Ele vai ser o quê? Menos 1, beleza? Só voltando aqui, o sódio ele vai ser o quê? Mais 1. Então, por que o H vai ser menos 1? Para justamente balancear. Mais 1 menos 1, 0. Então, não esqueçam disso. Já em cima, HBr, certo? O HBr normal, o Br não é um metal, o H vai ser o quê? Mais 1. Acabou. Sem mistério, gente. Certo? Então, essa seria a minha quarta regra. Quinta regra. O NOx do elemento oxigênio, na maioria dos seus compostos, é menos 2. Certo? CO, o oxigênio, menos 2. H2O, a famosa água, menos 2. Meu ácido sulfúrico, menos 2. Beleza? Quais são as outras regrinhas que impedem isso acontecer? No composto fluoreto de oxigênio, OF2, como o flu é mais eletronegativo, lembram disso, gente? Direita para cima, muito eletronegativo, flu, muito. O NOx do oxigênio é mais 2, ou seja, ele não é menos 2, ele é mais 2, beleza? Quem que vai ficar negativo aí? O flu, por quê? Ele é muito eletronegativo, não tem como competir com o flu. E nos peróxidos, certo? O meu oxigênio ele vai ser menos 1. É uma regra, certo? A gente pode até ver essa soma aí para mostrar direitinho. Então, se a gente está falando, se a gente está mexendo com peróxido ou com elementos muito eletronegativos, a gente vai dar uma mudadazinha. Mas geralmente vai ser o quê? Menos 2. Mas como eu disse, só lembrar dessa regrinha. Às vezes é um pouco muito decoração, né? De você decorar isso, certo? Mas não se preocupe com isso. Vamos lembrar que é menos 2. Vamos lá. Sexta regra. Os halogênios, ou seja, família 17A, apresentam NOx menos 1. Lembra do flu, né, galera? Quando formam compostos binários dos elementos, dos quais são mais eletronegativos. Ou seja, quem que manda ali são os halogênios. Eles vão ter o quê? NOx menos 1. Você lembra que eu mostrei para vocês HF? Lembra? Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. Não foi. Eu ainda vou chegar lá. Deu uma confundida. Pronto, HCl. O HCl, o H, o meu hidrogênio vai ser o quê? Mais 1, por quê? Não é um metal. E o meu Cl vai ser o quê? Menos 1, porque ele é um composto muito eletronegativo. Beleza? Então, já vai estar bem balanceado aí. E entre outros elementos, tá bom? Então, sexta regra, halogênio que manda. Sétima regra, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero. Foi o que eu falei para vocês. NaCl, o Na é o quê? Da família 1A, mais 1. O Cl é o quê? O halogênio, menos 1, 0. O HCl, Cl halogênio, menos 1. O H, ele não está ligado a um metal, mais 1, 0. E assim por diante, beleza? Gente, são as regras, mas que tudo se conecta, certo? Não precisa ser, meu Deus, uma regra separada, independente. Não, tudo se conecta.
E agora vamos fazer alguns exercícios para fixar isso na cabeça de vocês, beleza? Primeiro, determinação do NOx no fósforo. Pronto, gente. Vamos dizer que daí 3 compostos, meu Deus, não sei como achar o do fósforo. Gente, a gente sabe do hidrogênio e a gente sabe do oxigênio. A gente consegue achar o do fósforo com a matemática básica. Vamos lá. O do hidrogênio é o quê? Mais 1. Por que mais 1? Não está ligado a metal. O fósforo eu vou chamar de X porque eu não conheço. E o oxigênio é o quê? Menos 2. Não está com negócio de peróxido, nem com halogênio, nada do tipo. Menos 2. Beleza? Agora vamos lá, gente. Muito cuidado. Eu não tenho só um H aqui. Eu tenho um H3. Então é o quê? 1 vezes 3, certo? 1 vezes 3 mais X, certo? X vezes 1, né? Que é só um fósforo. Mais menos 2 vezes 4, menos 8. Beleza? Então, isolando aqui o meu X, certo? Colocando variável para um lado, constante para o outro. X igual a mais 5, ou seja, o meu NOx do meu fósforo é o quê? 5. Beleza? Então, é só isso. Cuidado só com o meu númerozinho aqui de baixo, beleza? Não esqueçam de multiplicar. Você não está trabalhando só com um hidrogênio. Beleza? Vamos lá, determinação do NOx do cromo. De novo. Você lembra do K? K o quê? Mais 1. O cromo, X, não sei. E o oxigênio, tranquilo, menos 2. Então, vamos lá. 1, que é o NOx, vezes 2, é o quê? 2. Mais, lembra que essa conta, a soma dos NOx tem que dar 0. Mais o quê? X vezes 2, não esqueça, não é só X, galera. São 2 cromo. X vezes 2, 2x. Mais o quê? 7 vezes menos 2, 14. Fazendo a continha, x igual a 6. Beleza? Só não esquecer disso. Bem tranquilinho. E, se eu não me engano, gente, a última regra, a oitava regra, no íon composto, os somatórios dos NOx é igual à carga do íon. Lembra que eu falei que no íon normal, monoatômico, a carga dele é igual ao NOx? Um íon composto, ou seja, com outro elemento, vai ser diferente. Por exemplo, quero achar aqui o do fósforo. O que é que eu vou fazer? O fósforo é o X, vai ficar X vezes 2, 2x, mais 7 vezes menos 2, né? Menos 2 normal aqui do NOx do oxigênio, menos 14, igual a menos 4. Por que menos 4? Gente, tá o quê? Tá entrando aí 4 elétrons no meu oxigênio. Eu não posso ignorar ele na soma dos meus NOx, beleza? Então, o que é que diz a regra? No íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. Então, eu igualo. Ah, Marcos, tem aí menos 10. Igual a menos 10, certo? É o que diz a regra, certo? E eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com meus elétrons. Se tem elétron entrando, eu tenho que considerar esses elétrons, certo? Então faz sentido. Faz tanto sentido que, se ele tivesse isolado, não tivesse o P aí, seria o quê? O NOx. Seria justamente a carga dele. Então, tomar cuidado com isso. Então ficaria o quê? 2x menos 14 igual a menos 4. O meu NOx, como a gente já tem calculado antes, o fósforo igual a 5. Beleza? Então, só tomar cuidado com essas regrinhas, gente. Aqui algumas reações... aquelas reações que eu mostrei para vocês, né, gente? Vamos dizer que o cobre, ele tá perdendo elétrons, então eu vou ter uma semi-reação de oxidação. Se ele perde elétrons, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, aqui, Cu mais 2, certo? Mais 2 elétrons. Ou seja, que ele perdeu esses 2 elétrons. E na prata, eu vou justamente somar esses 2 elétrons que ele ganhou e vou ficar com a prata sofrendo o quê? Redução. Aqui ele sofreu oxidação, aqui ele sofreu redução. Beleza? E é basicamente isso, gente. Eu vou ter só, por fim, o meu agente redutor, o meu agente oxidante, que o agente redutor é justamente quem sofre oxidação e o meu agente oxidante é justamente quem sofre a redução, beleza? Então, foi essa a aula de hoje, pessoal.